Pessoal, agora vamos entrar aqui propriamente na parte de acentuação gráfica, tá? Essa aqui a gente vai aprofundar bastante porque é uma matéria cheia de conceitos técnicos e cheia de polêmicas, entendeu? Então eu vou precisar passar uns macetinhos aqui para vocês e uns entendimentos aqui, né, de bancas e de gramáticos. Começando aqui, ó, o que a gente precisa saber, tá? A acentuação gráfica tem uma função, que é diferenciar as palavras, tá? Então você vai muitas vezes encontrar numa questão uma banca que vai perguntar o seguinte: olha, se eu trocar esse acento de lugar, eu mudo a palavra? Se eu tirar esse acento, a palavra que sobra continua existindo? São perguntas que a banca faz. Então a gente tem que fazer esse tipo de análise aqui, ó. Ó, eu tenho aqui sabia. Beleza? A tônica está aqui, ó. Essa aqui é a minha sílaba tônica, ó. Sabia. Agora, se eu trocar a minha sílaba tônica de lugar e botar o acento, eu vou ter aqui, ó, um sabiá. Então, eu tinha aqui, ó, um verbo e passei a ter um substantivo. Ora, se eu trocar mais uma vez de lugar, vou colocar o acento aqui. Eu tenho sábia, né? Sábia é um adjetivo, né? Pessoa que tem sabedoria, ou até um substantivo feminino o feminino de sábio, né? Que tem o sábio mora na montanha. A sábia, esposa dele, mora na montanha também, tá? Pode ser substantivo. E aí, exemplos de prova, ó. Publico pode virar público, tá? Verbo vai virar adjetivo. Acumulo vai virar acúmulo. Então, conforme eu troco a posição da sílaba tônica, né, eu posso trocar a classe da palavra. Essa aqui é a tônica, essas aqui fatalmente são átonas, né, são mais fracas do que a tônica. Beleza? O mesmo ocorre aqui, ó. Eu tenho de preposição, monossílabo átono, ó, de fraquinho. Agora eu coloco aqui de, eu tenho verbo, tá? Eu tenho aqui e fraquinho, conjunção. Eu tenho, boto um acento aqui, vira é. Beleza? Vira verbo. Então, esse tipo de joguinho a banca vai fazer muito. E agora eu te pergunto, se caísse lá, letra A da questão na sua prova, as palavras abaixo estão corretamente acentuadas. Ó, letra A seria essa aqui, ó. Essas palavras aqui. Estão corretamente acentuadas? Depende. Olha só, você tem que fazer uma análise. Eu posso ler isso aqui como secretaria, né? Secretaria, olha a tônica aqui. Beleza, é um substantivo. Ou eu posso ter a palavra secretária, tá? Então, a retirada do acento dá uma outra leitura para a palavra. Eu tenho história, essa aqui todo mundo sabe, mas eu tenho o verbo também, ó. O verbo historiar, e aí eu vou ter ele historia, tranquilo? Eu tenho polícia, vou ter ele, policia, tá? Então, cuidado com isso. A banca vai simplesmente perguntar se isso está errado. E ela aí vai botar na letra A. E você vai pensar, poxa, tá errada, tá faltando um acento. Não. Na verdade, é uma outra palavra que não tem acento. Tranquilo? Então, atenção a isso aí. Agora passando rapidamente por aquela classificação, né, necessária, mais tranquila, que é a classificação quanto ao número de sílabas. Se eu tenho uma sílaba só, eu tenho uma palavra monossílaba. Se eu tenho duas, dissílaba. Se eu tenho três, trissílabas. Mais de três, eu tenho várias, então eu tenho polissílabas. É aquela classificação clássica, né? A gente traz aqui os exemplos, ó. Uma sílaba, duas, três, e 3 ou mais, 4, aqui 5, tá? Tranquilo isso aqui, só para a gente não passar em branco. E agora a classificação quanto à sílaba tônica. Lembrando que se a palavra tiver a sílaba tônica na última posição, ela vai ser chamada de oxítona, tá? Tônica na última. Anotem aí para não ter que escrever. Se a palavra, por exemplo, ó, tiver a tônica na penúltima, ó, amado, ela vai ser paroxítona. E se ela tiver na antepenúltima,
Por exemplo, lâmpada. Ela vai ser proparoxítona. Ah, Felipe, e se tiver antes da antepenúltima? Aí não, tá? Não importa o número de sílabas da palavra em língua portuguesa, a tônica sempre recai nas últimas 3 posições. Então, se cair na última, oxítona, na penúltima, paroxítona e na antepenúltima, proparoxítona, você pode ter aqui 30 sílabas para trás, que não muda essa classificação. Tranquilo? Então, você vai observar aqui, ó, que, por exemplo, a primeira palavra tem acento, a segunda não tem. E é justamente agora que vem a parte interessante, tá? Dependendo da posição da sílaba tônica e da terminação da palavra, ela terá acento ou não, baseado em algumas regras que a banca vai exigir que você saiba. Mas antes disso, vamos resolver uma questãozinha aqui, ó. No excerto, tem esse excerto gigante aqui, não precisa ler, tá? A banca marcou incrível e está, tá? E aí você vai ser perguntado o seguinte, ó. Os termos destacados, ó, incrível está, são respectivamente. Olha só, a classificação cai em prova, ó. É polissílabo, paroxítono, é dissílabo, é oxítono. Vamos lá, ó. Eu tenho incrível. 1, 2, 3. A tônica está na penúltima, ó, tanto que está até acentuado. Então eu tenho uma palavra que é trissílaba e também paroxítona. Tá? Onde é que tem isso aqui nas opções? Ó, eu risco essa, eu risco essa, eu risco essa. Fiquei entre B e E, tá? A próxima é está. Está. Eu tenho 1, 2 e a palavra é oxítona. Então eu tenho um dissílabo oxítono, tranquilo, gabarito, letra E. Bem fácil, tá? Quanto à palavra secretária, né, eu vou falar da divisão silábica especificamente quando eu falar lá da regra da paroxítona terminada em ditongo, mas a divisão é diferente, ó. Se você tiver isso aqui, ó, secretária, tá? Você tem uma palavra que termina numa sílaba única, secretária. Agora, secretaria, você vai dividir isso aqui, tá? Isso aqui é um ditongo, isso aqui é um hiato. E aí a tônica vai mudar de lugar, beleza? Isso aqui gera uma séria polêmica lá na regra da acentuação da paroxítona. Mas vamos ver devidamente no seu momento. Regras de acentuação. A banca vai te colocar na seguinte situação. Ela vai te dar algumas palavras, ó, como nível, lâmpada, sofá e nós. E vai perguntar, essas palavras são acentuadas pelo mesmo motivo? Repare, ela não vai perguntar se sofá tem acento, tá? Não vai perguntar. Ela vai perguntar por que tem acento. Ela sabe que você reconhece o acento e vai perguntar por que tem. Ou ela vai fazer o seguinte, ó. Sofá e nós dividem a mesma regra de acentuação? Lâmpada e nível se acentuam pelo mesmo motivo? É isso que ela vai perguntar. E aí você precisa saber das regras. As palavras são acentuadas por uma regra e a gente tem que conhecer. A primeira delas, e mais fácil, é essa aqui, baseada justamente na classificação tônica. Proparoxítonas. Proparoxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica na antepenúltima, a gente já viu. E a regra é justamente essa, ó. Todas as proparoxítonas são acentuadas. É só isso. Todas são. Olhou a tônica, é na antepenúltima? É acentuada sempre. Só isso. Não tem regra, não tem exceção, não tem detalhe, não tem nada. Beleza? Começando por essa aqui que é muito simples. E aí os exemplos, ó. Penúltimo, página, antônimo, ó, faltou, inverteu aqui o corretor. Ó, átomo, relâmpago, caótico, tá? Uma sílaba, 2 sílabas, a terceira está aqui, também é acentuada, tá?
Primeira regra, tranquilo. Agora, você já consegue até fazer uma questão com isso, uma questão recente, ó. Agente de Polícia Civil, tá? 2017, finalzinho de 2017, a banca cobrou isso aí tem poucos meses. Pergunta o seguinte: a palavra, né? As palavras árvores, técnica e últimos obedecem à seguinte regra de acentuação gráfica. São proparoxítonas que apresentam em suas sílabas tônicas as vogais abertas grafadas em A, E, U, respectivamente. Ó. A sílaba tônica, de fato, é a antepenúltima, o que configura, sim, a proparoxítona. É um A aberto? Sim. É um E aberto? Sim. É um U aberto? Sim. Então esse item aqui é verdadeiro, tá? Aí o detalhe, a regra da proparoxítona não depende da pronúncia da palavra, da letra inicial. A banca colocou aqui, apresentam na sílaba tônica a vogal aberta, mas isso é só para cobrar um outro conceito do candidato. Isso não significa que precise começar em A, E, U, tá? Para ser proparoxítona, não. A tônica é a antepenúltima, a palavra é proparoxítona, tá? Muita gente ficou achando que ah, não, será que isso aqui faz parte da regra? Não faz parte da regra. Todas são acentuadas, tá? E aí só um detalhe, ó. Vogais abertas. O que quer dizer que a vogal é aberta? Significa que você abre, pronuncia com um timbre aberto. Então, por exemplo, se a namorada pergunta pro menino lá: eu sou bonita? Aí ele pode responder com vogal aberta. É. Beleza, é o que ela queria ouvir. Agora, se ele responder assim: eu sou bonita? E... eu tenho agora o E fechado. Então, vogal aberto e fechado é isso, tá? Por exemplo, eu tenho céu, isso aqui é pronúncia aberta. Agora, eu tenho seu, pronúncia fechada. Tranquilo? Então, só para acrescentar isso aqui. Regra da proparoxítona. Vamos agora para a regra realmente importante, que é essa aqui. Regra das oxítonas. Como vocês devem saber, né? As regras de acentuação se baseiam na tonicidade, na posição e na terminação, beleza? Então, cada terminação vai ter a sua regrinha, vai ser um negócio que pode ficar muito complicado se você tentar decorar isoladamente. Então, vamos partir de um meio sistemático aqui. Você precisa, basicamente, decorar as terminações só das oxítonas. Só das oxítonas, porque o restante é por exclusão. Então, anotem aí, você vai ouvir isso aqui várias vezes durante essa aula. Acentuam-se as oxítonas terminadas em AEO em ENS. Anotem isso aqui, escrevam no braço de vocês. AEO em ENS. Repitam isso aqui 5 vezes que vocês vão memorizar. A palavra oxítona termina em AEO em ENS, vai ser acentuada, tá? Isso é a regra mais importante. A segunda regra é a terminação em ditongo aberto, que você acabou de ver o que é. Ó. O ditongo el, ei, oi. Se ela for oxítona e terminar assim, é obrigatoriamente acentuada. Aqui estão os exemplos. Ó. Sofá é acentuado por quê? Porque é oxítona e termina em A. Pajé é acentuado por quê? Porque é oxítona, a tônica está aqui, e termina em E. Vovô, vovó, tem a tônica na última e termina em O. E assim por diante. Ó. Ninguém termina em EN. Armazéns termina em ENS. Assim por diante. Tranquilo? Se terminar em ditongo aberto, aí já é a segunda regra. Ó. Você também acentua. Fiéis, papéis, chapéu, herói, Niterói, anzóis, etc. Tá? Tranquilo. Recapitulando. Acentuam-se as oxítonas terminadas em AEO em ENS. AEO em ENS. AEO em ENS. E também, segunda regra, as que terminam em ditongo aberto. Beleza, essa é a regra mais difícil, tá? Essa é a mais difícil. A regra do monossílabo tônico é praticamente idêntica. Então, você vai ver aqui comigo, ó. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em AEO, primeira regra, e também os terminados em ditongo aberto. Ó. El, és,
Os. Pode ter o S ou não, tá? Qual é a diferença da primeira para a segunda regra aqui, da oxítona para o monossílabo tônico? São só essas duas terminações aqui, ó. Por isso que eu apresento juntas, tá? Só são essas diferenças. Agora, na verdade, essa diferença não vai te atrapalhar em nada. Por quê? Vamos supor, monossílabo tônico terminado em "em". Ó, bem. Ó, sem. Bens. Você tem alguma vontade de acentuar isso aqui? Se a banca colocasse lá, ó, acento agudo ou circunflexo nisso aqui, você ia marcar que está certo? Nunca. Então, são praticamente idênticas as regras. Beleza? Então, uns exemplos aqui, ó, muito semelhantes, ó. Monossílabos tônicos terminados em A, terminados em E, seguido ou não de S, tá? E terminados em O, tá? Tranquilo. Segunda regra do monossílabo tônico é a terminação de tom aberto igualzinho a oxítona. Beleza? Tranquilo. Agora, você já consegue fazer uma questão aqui. Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Os jovens de 3 décadas atrás, as palavras três e atrás acentuam-se por serem oxítonas. E aí, certo ou errado? Tá errado, pessoal. Por quê? Lembrando que não basta só a terminação, você tem que olhar também se a palavra é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é monossílabo tônico. Então você observa que são palavras diferentes, ó. Isso aqui tem uma única sílaba, um monossílabo tônico, terminado em E, então é acentuado. Agora, atrás tem 2 sílabas, então está na regra da oxítona, terminado em A. São regras diferentes, tá? Então, o gabarito da banca aqui foi falso.